Suéter, sua história não começa com alegria, mas com um tipo de dor que ninguém deveria suportar. Sofia Almeida tinha apenas 27 anos e irradiava a beleza serena de uma futura mãe. Ela deveria ser cercada de amor e carinho, com dias repletos de risos e toques suaves. Mas dentro de sua casa em Olinda, Pernambuco, ela vivia em uma prisão de silêncio. Um silêncio construído pelo medo, pela vergonha e pelo peso de segredos. Sofia não era uma mulher qualquer. Ela era uma respeitada policial na cidade, ocupando um alto cargo que muitos admiravam. As pessoas a viam como forte, capaz e intocável. Mas por trás de portas fechadas, Sofia escondia hematomas sob o uniforme, lábios inchados com maquiagem e forçava sorrisos quando seus colegas perguntavam se ela estava bem. Ela nunca se atreveu a revelar a verdade, nem mesmo para seu pai, o chefe de polícia Henrique Almeida. Admitir o abuso não apenas destruiria seu orgulho, mas também humilharia seu pai. Então ela permaneceu em silêncio, suportando golpe após golpe, rezando para que parasse. Seu marido, Estevão Nogueira, já foi o homem que lhe prometeu o mundo. Mas as promessas se tornaram punhos, e seus olhos não tinham mais amor, mas desprezo. Ele tinha uma amante agora, uma mulher mais jovem, que massageava seu ego e sussurrava veneno em seu ouvido. Para Estevão, Sofia não era mais do que um obstáculo, um fardo com um filho que ele não queria. Todas as noites, sua raiva explodia. Às vezes, eram palavras afiadas o suficiente para cortar mais fundo que uma faca. Outras vezes, eram suas mãos, brutais e impiedosas. Os vizinhos às vezes ouviam os gritos, viam as luzes piscarem tarde da noite. Mas no Brasil, atrás das grades de ferro das casas, as pessoas muitas vezes fingem não ouvir. Então Sofia suportava sozinha, sua barriga crescendo e seu espírito enfraquecendo. Ela continuava a sussurrar para si mesma: só mais alguns meses, serei mãe. Posso sobreviver a isso. Mas uma noite, a tempestade dentro de sua casa se tornou insuportável. Estevão, bêbado e furioso após uma briga com a amante, voltou-se para Sofia. Sua voz trovejou com acusações. Seus punhos batiam contra as paredes. Sofia tentou acalmá-lo, mas seus apelos apenas alimentaram a raiva dele. Ele a empurrou com força, mais forte do que nunca. Seu corpo perdeu o equilíbrio, suas mãos tentaram se segurar no corrimão, mas era tarde demais. O mundo girou enquanto seus pés escorregavam da escada. O tempo desacelerou enquanto ela caía, seus braços instintivamente envolvendo o filho ainda não nascido. Seu grito perfurou a noite, interrompido pelo som nauseante de seu corpo colidindo com o chão abaixo. O silêncio tomou conta da casa. Estevão congelou no topo da escada, olhando para a esposa inconsciente. O sangue escorria lentamente pelo chão de madeira. Por um momento seu rosto se contorceu, não com culpa, mas com irritação, como se ela tivesse arruinado a noite dele mais uma vez. Ele pegou o celular, não para ligar para a ajuda imediatamente, mas para mandar uma mensagem para sua amante. Está feito, ele digitou friamente. E naquele momento, o destino de Sofia e seu filho, ainda não nascido, pairava entre a vida e a morte. O que Estevão fez em seguida chocaria a todos e desencadearia uma tempestade que ele nunca imaginou. Antes da tragédia, a vida de Sofia Almeida era marcada pela resiliência e pelo sacrifício silencioso. Nascida e criada em Olinda, Pernambuco, ela era a única filha de Henrique Almeida, o respeitado chefe de polícia da cidade. Crescendo em um lar de honra e disciplina, Sofia aprendeu cedo o que significava carregar o peso da responsabilidade. Enquanto outras garotas sonhavam com contos de fadas, ela sonhava com justiça. Seu pai era seu herói.
e ela queria seguir seus passos para deixá-lo orgulhoso. Aos 25 anos, ela já havia subido na hierarquia do departamento de polícia. Seus colegas admiravam sua calma sob pressão, sua capacidade de negociar em situações tensas e sua coragem de caminhar para o perigo quando outros hesitavam. No entanto, por trás de seu uniforme, Sofia ainda era humana, uma jovem que ansiava por amor, ternura e uma família própria. Essa saudade a levou aos braços de Estevão Nogueira. No início, Estevão era tudo o que ela pensava que precisava: charmoso, ambicioso e protetor. Ele lhe prometeu o mundo e, por um tempo, cumpriu vislumbres dele. Eles se casaram rapidamente, seus sorrisos capturados em fotos de casamento que ainda pendiam no corredor de sua casa. Por um breve momento, Sofia acreditou que tinha tudo: uma carreira significativa, um marido dedicado e o sonho de se tornar mãe. Mas os sonhos são frágeis, e o de Sofia começou a desmoronar em silêncio. O charme de Estevão era uma máscara que escorregou assim que as alianças de casamento se firmaram. Ele se tornou controlador, ciumento e amargo. As noites que antes terminavam com risos, agora terminavam com gritos. Suas mãos que antes a seguravam gentilmente, agora deixavam hematomas que ela cuidadosamente cobria com mangas compridas. Ainda assim, Sofia permaneceu. Ela dizia a si mesma que ele mudaria, que o amor poderia consertar o que estava quebrado. E quando descobriu que estava grávida, ela se agarrou à esperança. Talvez o bebê o suavize, ela sussurrou para si mesma. Ela acreditava que quando Estevão segurasse o filho deles, seu coração se transformaria. Ela queria dar ao seu filho uma família completa, não importando o custo para sua própria felicidade. Todas as manhãs, ela vestia o uniforme. Arrumava o distintivo e forçava um sorriso. Para seus colegas, ela era intocável, a estrela em ascensão da força, filha do chefe, destinada à grandeza. Para seu pai, ela ainda era sua garotinha, e ele a olhava com um orgulho que brilhava mais do que qualquer metal. Mas ele não sabia, ele não via a forma como ela se encolhia quando se movia muito rapidamente, ou como ela evitava espelhos para esconder a tristeza em seus olhos. Sofia escolheu o silêncio porque temia que a verdade partisse o coração de seu pai. Como ela poderia admitir que o homem que ele brindou em seu casamento, o homem que ele acolheu em sua família, a estava destruindo pedaço por pedaço? Ela suportou a dor sozinha, acreditando que poderia aguentar até a chegada de seu bebê. Mas a dor não permanece escondida para sempre. Os segredos sempre encontram seu caminho para a superfície. E na noite em que ela caiu da escada, sangrando e quebrada, a verdade foi forçada a vir à tona. Henrique Almeida, o homem que jurou proteger a cidade, logo descobriria que falhou em proteger a única pessoa que mais importava. E quando ele soubesse, não haveria força na terra que pudesse conter sua fúria. A casa da família Almeida sempre foi preenchida com ordem e orgulho. O nome de Henrique Almeida tinha peso em toda Olinda. Como chefe de polícia, ele era um homem temido e respeitado, um líder que construiu sua reputação com base em justiça e integridade. A cidade confiava nele e seus oficiais o admiravam. No entanto, dentro da casa de sua filha, a poucos minutos de carro da sua, uma tempestade se formava em silêncio. A casa de Sofia com Estevão Nogueira parecia perfeita por fora. Era uma casa de 2 andares em um bairro tranquilo, o tipo de lugar onde as famílias faziam churrascos nos fins de semana e as crianças andavam de bicicleta até o pôr do sol. Para os vizinhos que passavam, parecia uma imagem perfeita. Uma respeitada policial como esposa, um marido com uma promissora carreira em finanças e um bebê a caminho. Mas as aparências enganam. Atrás dessas paredes,
O ar era pesado com tensão. A própria casa carregava as cicatrizes da violência. Um porta-retrato quebrado, enfiado apressadamente em uma gaveta. Uma marca na parede coberta com uma obra de arte e portas que não fechavam mais corretamente depois de serem batidas muitas vezes. Sofia se tornou habilidosa em esconder as evidências. Ela limpava, consertava e cobria, tentando apagar a feiura de sua realidade. No entanto, por mais que ela esfregasse, não conseguia lavar o medo que vivia em seu peito. No trabalho, Sofia se portava com compostura. Ela lidava com casos de alto risco, instruía os policiais com autoridade e entrava em reuniões como um pilar de força. Seus colegas nunca imaginaram que a mesma mulher que enfrentava criminosos armados em ruas perigosas voltaria para casa para enfrentar um perigo ainda maior em sua própria sala de estar. Ela usava o uniforme como uma armadura, escondendo os hematomas por baixo, convencendo-se de que se pudesse suportar tiros nas ruas, poderia suportar a ira de Estevão a portas fechadas. Enquanto isso, Estevão desempenhava seu papel em público. Bonito, eloquente e charmoso, ele sabia como mascarar sua crueldade quando os outros estavam assistindo. Em reuniões de bairro, ele sorria para Sofia, colocando o braço em volta dos ombros dela como um marido amoroso. As pessoas os invejavam, sussurrando sobre a sorte de Sofia. Mas no momento em que a porta da frente se fechava, sua máscara caía. Sua voz se tornava afiada, seus olhos escureciam e suas mãos se tornavam armas. A tensão atingia o pico nas noites. Sofia temia o som do carro de Estevão na garagem. Ela congelava, o coração acelerado, sem saber se a noite traria um silêncio frio, uma tempestade de insultos ou punhos batendo em seu corpo. Ela andava na ponta dos pés ao redor dele, fazendo de tudo para evitar desencadear seu temperamento. Mas nada era suficiente. Se o jantar estivesse muito salgado, se ela estivesse muito cansada para sorrir, se ela perguntasse sobre suas noites tardias, a raiva se acenderia. E durante todo esse tempo, Henrique Almeida permaneceu cego. Ele via a filha em jantares de domingo, sorrindo com os dentes cerrados, dizendo que estava apenas cansada do trabalho. Ele notou seus suéteres largos, mas nunca imaginou o que eles escondiam. Seu orgulho nela o cegou para a dor que ela carregava, mas os segredos não permanecem enterrados para sempre. E quando a noite chegou e os gritos de Sofia perfuraram o silêncio, as paredes daquela casa perfeita não puderam mais esconder a verdade. O que aconteceu dentro daquelas paredes logo se espalharia para as ruas, mudando a vida de todos os envolvidos para sempre. Estevão Nogueira era o tipo de homem que enganava a todos, exceto aqueles que viviam com ele. Na superfície, ele era polido. Seus ternos estavam sempre passados, seu cabelo perfeitamente penteado, suas palavras afiadas o suficiente para impressionar clientes e estranhos. No mundo dos negócios, ele sabia como ganhar a confiança com um aperto de mão e um sorriso. Para os vizinhos, ele era o tipo que carregava mantimentos, acenava educadamente e mantinha seu jardim impecável. Mas a portas fechadas, Estevão era um homem consumido por amargura, arrogância e raiva. Ele se casou com Sofia, não por amor, mas por oportunidade. Ter uma policial como esposa e a filha do chefe, nada menos, elevou sua posição social. Deu-lhe uma aura de respeitabilidade que ele nunca poderia ter conquistado sozinho. Mas assim que o anel estava em seu dedo, seu interesse nela desapareceu. Ele perdeu a posição de autoridade e o respeito que ela comandava de uma maneira que ele nunca conseguiria. Estevão ansiava por controle, e quando Sofia resistiu ao seu domínio, ele a puniu.
Às vezes, era com palavras cruéis, cheias de veneno, destinadas a perfurar sua autoconfiança. Outras vezes, eram seus punhos, desferidos com precisão assustadora. Ele sabia exatamente como golpear, sem deixar marcas muito visíveis. Ele não era descuidado em sua crueldade. Ele era calculista. Sua amante, Valéria Costa, era mais jovem, ambiciosa e manipuladora. Ela trabalhava na empresa de Estevão e juntos compartilhavam conversas sussurradas em escritórios escuros e quartos de hotel tarde da noite. Valéria alimentava o ego de Estevão, dizendo-lhe que ele merecia algo melhor que Sofia, que ele estava desperdiçando sua vida com uma mulher muito forte, muito orgulhosa e agora enfraquecida pela gravidez. Ela lhe disse o que ele queria ouvir, que Sofia o estava segurando e que a liberdade o esperava com Valéria ao seu lado. A crueldade de Estevão escalou. Ele chegava tarde em casa, cheirando a um perfume que não era o de Sofia. Quando Sofia fazia perguntas, ele a silenciava com os punhos. Quando ela implorava para que ele parasse, ele zombava. Você não é nada sem mim. E quando ela o lembrava que estava carregando o filho dele, ele caçoava. Isso não é uma bênção, é uma âncora. Em sua mente, Sofia se tornou descartável. Ela não era mais a esposa troféu polida que ele exibia em festas, mas um fardo que ele queria se livrar. Ele acreditava que ela era muito orgulhosa, muito leal e muito envergonhada para expô-lo. E ele estava certo, até certo ponto. O que Estevão nunca considerou foi o vínculo entre Sofia e seu pai. Ele subestimou a força silenciosa que vivia dentro dela, a mesma força que a tornou uma policial respeitada. E ele não tinha ideia de que as mesmas paredes que ele usava para esconder seu abuso em breve o trairiam, porque os segredos não duram para sempre. E na noite em que Sofia caiu, quando ele voltou para casa, Estevão acreditou que era o fim de seu problema. Mas foi apenas o começo, pois quando Henrique Almeida descobriu a verdade, Estevão Nogueira enfrentaria uma tempestade mais aterrorizante do que jamais imaginou. A queda da escada deveria ter sido um sinal de alerta para Estevão Nogueira, uma chance de perceber o perigo de suas ações e a fragilidade da vida que ele carregava em suas mãos. Mas para Estevão, não foi nada mais do que um inconveniente. Ele se sentou na sala de espera do hospital naquela noite, rolando o celular, a perna casualmente cruzada, enquanto sua esposa estava inconsciente dentro da ala de emergência. Ele não andava de um lado para o outro com preocupação. Ele não pedia notícias aos médicos. Em vez disso, ele enviava mensagens para Valéria Costa, a amante que ocupava mais espaço em seu coração do que seu filho ainda não nascido jamais ocuparia. Não se preocupe, ele digitou friamente. Ela vai sobreviver. Ela sempre sobrevive. Mas ela está mais fraca agora. Valéria respondeu com um emoji de coração, como se o sofrimento de Sofia fosse uma piada, nada mais do que um degrau em direção à vida que ela e Estevão imaginavam juntos. A equipe do hospital notou a indiferença de Estevão. As enfermeiras sussurravam encantos sobre o marido que nunca segurou a mão da esposa ou perguntou como o bebê estava. Mesmo o médico que tinha visto inúmeras tragédias achou difícil mascarar seu desgosto. Mas ninguém se atreveu a confrontar Estevão diretamente. Afinal, ele era o genro do chefe de polícia. Quando Sofia finalmente recuperou a consciência por breves momentos, ela não foi recebida com conforto, mas com humilhação. Estevão se inclinou sobre sua cama de hospital, sua voz baixa, suas palavras afiadas. Olhe para você, ele zombou. Patética. Você nem consegue se proteger e se diz uma oficial? Suas palavras cortaram mais fundo do que a dor física que ela sentia. Lágrimas encheram seus olhos, mas ela virou o rosto. Os vizinhos também começaram a sussurrar. A história do acidente de Sofia
se espalhou rapidamente, mas os detalhes eram confusos. Alguns afirmaram que ela havia escorregado por causa da exaustão. Outros murmuraram sobre gritos que ouviram antes da queda. Alguns até especularam sobre o temperamento de Estevão, mas ninguém se atreveu a dizer em voz alta. Afinal, as aparências importavam, e confrontar a verdade era sempre mais difícil do que ignorá-la. Sofia sentiu a picada desses sussurros. Quando ela retornou brevemente para casa, após suas visitas ao hospital, as mulheres em sua rua lhe ofereceram sorrisos tensos, seus olhos demorando-se nos hematomas que ela não conseguia esconder totalmente. Elas não faziam perguntas, não ofereciam conforto. O silêncio delas era um tipo de julgamento, como se seu sofrimento fosse de alguma forma culpa dela. Em reuniões de família, Estevão interpretava o marido amoroso, segurando a mão de Sofia com força suficiente para parecer convincente, enquanto suas unhas cravavam em sua pele como se ele quisesse se importar. Para todos os outros, ele era atencioso e charmoso. Para Sofia, ele era um cruel manipulador, puxando suas cordas para manter a ilusão viva. A humilhação se aprofundou quando Estevão a comparou abertamente com Valéria. Uma noite, depois que Sofia perguntou onde ele estava, ele sorriu e disse: "Valéria nunca me incomodaria assim. Ela sabe como tratar um homem." O coração de Sofia afundou, mas ela mordeu a língua e agora tem uma maneira de plantar sementes, sementes de raiva, de resistência, de mudança. E embora Sofia ainda escondesse seu sofrimento de seu pai, as paredes estavam começando a rachar. Em breve, outra pessoa veria a verdade com seus próprios olhos, e quando esse momento chegasse, não haveria como voltar atrás. As luzes do hospital piscavam fracamente enquanto Sofia estava deitada em sua cama, seu corpo doendo, seu espírito estilhaçado. Ela sempre foi forte. Os hematomas que cobriam seus braços eram dolorosos, mas as feridas mais profundas eram invisíveis, gravadas em seu coração, seu orgulho, seu próprio senso de si. À noite, quando os corredores do hospital ficavam quietos, Sofia olhava para o teto, lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. O som dos monitores era constante, mas dentro dela, o caos se enfurecia. Ela pensou em seu filho ainda não nascido, pequeno e frágil, crescendo dentro dela, apesar da violência que ela havia suportado. "Eu vou te proteger, vou nos tirar daqui, aguente firme." Mas mesmo enquanto ela dizia as palavras, a dúvida envenenava sua esperança. Ela realmente poderia proteger seu bebê quando nem conseguia se proteger? Sua mente repetia a queda de novo e de novo. O som da voz de Estevão, o empurrão, a queda desamparada pela escada. Ela ainda podia sentir o medo envolvendo-a enquanto ela enrolava os braços em volta da barriga, rezando para que o impacto não viesse como um relâmpago. O sono se tornou um tormento cruel, cheio de pesadelos que a deixavam ofegante ao acordar. O isolamento era insuportável. Estevão raramente visitava o hospital, exceto para zombar dela. Quando ele aparecia, suas palavras eram adagas. "Você é fraca, Sofia. Uma desgraça. Você não é nada sem mim." Ela virava o rosto para a parede, recusando-se a encontrar seus olhos, mas as palavras afundavam de qualquer maneira. Ela sempre teve orgulho de seu distintivo, mas agora se sentia despojada de tudo. Amigos e colegas enviavam flores, cartões e mensagens educadas, mas nenhum deles sabia a verdade. Para eles, ela estava simplesmente se recuperando de um acidente. Eles acreditavam na história cuidadosamente elaborada de Estevão, nunca suspeitando do monstro por trás de sua máscara. E Sofia, atada pela vergonha e pelo medo, os deixou acreditar. Ela queria gritar, dizer a alguém,
mas sua voz ficava presa na garganta. Mesmo seu pai permaneceu na escuridão. Henrique a visitou uma vez, mas Sofia forçou um sorriso, insistindo que ela tinha simplesmente escorregado. Ela viu a preocupação em seus olhos, mas ele aceitou suas palavras, confiando em sua força. A culpa a devorava. Ela queria gritar: "Pai, me ajude!" Mas a ideia da decepção dele era insuportável. Como ela poderia destruir o orgulho dele ao admitir a verdade? Deixada sozinha, a mente de Sofia vagou para os lugares mais sombrios. Ela se perguntou se seria mais fácil parar de lutar, mas uma noite, olhando para o soro em seu braço, ela pensou: e se eu simplesmente parar de tentar? A ideia a aterrorizou, mas persistiu. Então, enquanto suas lágrimas borravam o quarto estéril ao seu redor, ela colocou a mão sobre o estômago e sentiu o chute mais fraco. Foi um lembrete. Seu filho ainda estava lá, ainda vivo, ainda lutando. Uma faísca de força agitou-se dentro dela. Ela sabia que não podia desistir. Não ainda, mas estava se aproximando, porque logo seu pai entraria em seu quarto de hospital exatamente no momento errado e veria tudo o que ela tinha tentado esconder. Henrique Almeida sempre confiou em sua filha para ser honesta com ele. Ele acreditava que Sofia era forte o suficiente para lidar com qualquer coisa, assim como ele a criou para ser. Mas uma preocupação corrosiva começou a devorá-lo desde o acidente dela. A explicação que ela lhe deu e o sorriso dela foram muito forçados, os olhos dela muito guardados. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo mais sombrio estava escondido sob a superfície. Uma noite, Henrique decidiu fazer-lhe outra visita no hospital. Ele chegou silenciosamente, carregando um buquê de margaridas, suas flores favoritas desde a infância. Ele caminhou pelo corredor estéril, acenando para as enfermeiras que o respeitavam como chefe de polícia. Para elas, Henrique era como um irmão. Ao chegar à porta de Sofia, ele parou. Vozes flutuavam pela fresta. Ele reconheceu o tom afiado de Estevão imediatamente. "Você é inútil, Sofia", Estevão sibilou. "Você me envergonha. Olhe para você, deitada aí, patética, fraca demais para sequer ficar de pé. Você acha que alguém ainda a respeita? Você não é nada além de um peso morto." Henrique congelou, o coração batendo forte no peito. "Sofia, não aqui. Não agora. O bebê." "O bebê?" Estevão cuspiu, interrompendo-a. "Essa coisa arruinou tudo. Você acha que eu queria isso? Você acha que eu te queria? Valéria é tudo o que você nunca será. Ela é inteligente, bonita e sabe como tratar um homem. Diferente de você." O sangue de Henrique gelou. O soluço abafado de sua filha se seguiu e algo dentro dele se partiu. Ele empurrou a porta e a viu deitada na cama, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido, as mãos cobrindo protetoramente a barriga. Estevão estava sobre ela, imponente como um predador, a mão fechada em um punho ao lado do corpo. Por um momento, ninguém falou. O quarto estava pesado com o peso da verdade finalmente revelada. "Pai!" Sofia ofegou, seus olhos arregalados de horror. Ela não queria que ele visse isso. Não assim. O olhar de Henrique se moveu de sua filha para Estevão, e naquele instante, seu coração estava baixo, perigoso, tremendo de fúria. "Você estava batendo na minha filha?" Estevão sorriu, arrumando a gravata como se nada tivesse acontecido. "Não haja surpreso, Henrique. Ela não é a princesinha perfeita que você pensa que é. Ela é fraca. Ela precisava ser colocada em seu lugar." As palavras atingiram Henrique como balas. Anos de disciplina e contenção mal o seguraram. Seus punhos coçavam para golpear, mas ele os cerrou ao seu lado. Henrique rosnou, a voz fria como aço.
Se você a tocar de novo, se você sequer respirar na direção dela, eu pessoalmente farei com que você se arrependa do dia em que nasceu. Estevão não se intimidou. Ele riu, um som cruel que ecoou pelo quarto. Grandes palavras, chefe, mas você não fará nada porque se o fizer, este pequeno escândalo arruinará sua preciosa reputação. A fraqueza de sua filha será manchete em todos os lugares. O peito de Henrique apertou. Ele olhou para Sofia, sua forma quebrada, seus olhos suplicantes. A vergonha o invadiu. Ele esteve cego por muito tempo e agora a verdade estava nua diante dele. E enquanto Henrique saía do quarto de hospital naquela noite, ele jurou a si mesmo que da próxima vez que Estevão levantasse a mão para Sofia, ele não sairia vivo. Henrique Almeida dirigiu para a casa do hospital, com os nós dos dedos brancos no volante, as luzes da cidade borrando através do para-brisa. Por 30 anos, ele jurou por um código. Justiça acima de tudo, a lei antes de sentimentos pessoais. Era o juramento que ele fez quando prendeu seu distintivo. Mas agora, esse juramento parecia correntes enroladas em seu peito, apertando a cada respiração. Ele tinha visto criminosos de todos os tipos, assassinos, ladrões, agressores, mas nunca o rosto do mal o cortou tão profundamente como quando ele olhou para o sorriso presunçoso de Estevão Nogueira. Estevão não era apenas um homem qualquer. Sem proteger, ele quase a destruiu. Os pensamentos de Henrique se agitavam violentamente. Eu deveria ter sabido, deveria ter visto os sinais. Cada hematoma que Sofia explicou, cada sorriso forçado, cada suéter puxado com muita força em torno de seus pulsos, tudo voltou à tona. A culpa o invadiu. Ele era o chefe de polícia, mas falhou com a única pessoa que mais importava. Quando ele entrou em sua casa vazia, o silêncio era ensurdecedor. Sua raiva fervia, ameaçando transbordar. Ele andava de um lado para o outro na sala de estar, dividido entre duas identidades: o homem da lei, que acreditava em procedimento, e o pai cuja filha havia sido espancada e quebrada. Se ele seguisse a lei, ele apresentaria acusações, reuniria evidências e deixaria o sistema seguir seu curso. Mas os sistemas eram lentos. Os sistemas falhavam. Ele tinha visto agressores saírem livres, mas para escorregarem por rachaduras que ele conhecia muito bem. Sua mente sussurrava pensamentos sombrios. Acabe com isso você mesmo. Uma bala, uma noite e acabou. Ele imaginou o sorriso de Estevão apagado, o medo em seus olhos quando ele percebesse que o chefe não estava blefando. Por um momento, as mãos de Henrique coçavam para pegar sua arma, mas então ele viu o rosto de Sofia em sua mente, sua voz suave chamando-o de pai. Ele sabia que se cruzasse essa linha, ele não apenas perderia seu distintivo, mas poderia perder o respeito dela para sempre. A lei o dilacerava. A lei exigia paciência, a paternidade a exigia ação. E a cada segundo que ele esperava, Estevão ainda andava livre, ainda capaz de machucar Sofia novamente. Henrique olhou para seu reflexo na janela escura. Seus próprios olhos pareciam estranhos, duros, selvagens, desesperados. Ele sussurrou para si mesmo: a justiça será feita, de um jeito ou de outro. Naquela noite, Henrique abriu um arquivo sobre Estevão Nogueira. Ele esperava construir um caso tão à prova de falhas que Estevão não pudesse escapar. Mas no fundo, Henrique sabia que não se tratava mais apenas da lei. Isso era pessoal. E quando ele fechou o arquivo, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um de seus policiais, Daniel Rocha, um homem em quem Henrique confiava como um filho. A mensagem era curta, urgente. Chefe, você precisa ver isso. Estevão foi visto com a amante novamente. É pior do que você pensa. A mandíbula de Henrique se apertou. A espera estava escorrendo.
E Henrique sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele teria que escolher entre a lei e a vingança. Valéria Costa sempre soube como conseguir o que queria. Aos 26 anos, com cabelos ruivos marcantes e um sorriso que podia cortar vidro, ela desempenhava seu papel bem. A ambiciosa associada júnior na empresa de Estevão Nogueira, que sabia quando bajular, quando flertar e quando cravar suas garras mais fundo. Para Estevão, ela era um passo à frente, para fora da mediocridade, para o estilo de vida que ela ansiava. Mas Valéria não era apenas uma distração, ela era combustível para o fogo. Quando Estevão vacilava, quando a culpa ameaçava invadir, Valéria sussurrava veneno em seu ouvido. Por que desperdiçar sua vida com ela? Ela está te segurando. Você poderia ser livre, Estevão. Livre para viver do jeito que você merece. Suas palavras escorriam com veneno, alimentando o ressentimento que já estava fermentando dentro dele. Ela, rindo em particular com Estevão. Ela é patética. Valéria zombou uma noite enquanto eles estavam em um quarto de hotel mal iluminado, andando com aquelas roupas largas fingindo ser uma heroína. Ela não te merece. Eu sim. Estevão sorriu, embriagado pela atenção, cego ao fato de que o amor de Valéria não era por ele, mas pelo poder e dinheiro que ele prometeu. A notícia do caso deles começou a se espalhar em sussurros. Daniel Rocha, quando viu Estevão entrando em um restaurante tarde da noite com Valéria em seu braço, risadas escorrendo entre eles, a suspeita de Daniel se transformou em certeza. Ele tirou fotos discretamente, sabendo que elas importariam mais tarde. Enquanto isso, Sofia sentia a traição profundamente em seus ossos. Embora Estevão raramente se incomodasse em esconder suas noites tardias, ouvir o nome de Valéria era como sal em uma ferida aberta. Ela uma vez acreditou que, se ela desse a Estevão um filho, ele teria mais munição. Você nem consegue manter minha atenção. Estevão cuspiu para ela durante uma discussão cruel. Valéria é tudo o que você não é. Jovem, emocionante, bonita. Você está apenas cansada. Sofia desmoronou naquela noite. Ela se trancou no banheiro, afundando no chão frio de azulejo, agarrando sua barriga inchada, enquanto soluços sacudiam seu corpo. Pela primeira vez, ela sussurrou a verdade para si mesma. Não consigo consertar isso. Não consigo parar. Mas isso também rachou as paredes que ela havia construído. Ainda assim, ela permaneceu em silêncio com seu pai, com muito medo da vergonha. Mas Daniel, que admirava Sofia silenciosamente por anos, começou a ver através das mentiras. Ele notou os hematomas, a maneira como os olhos dela se desviavam quando o nome de Estevão era mencionado, o tremor em sua voz quando ela afirmava que estava bem. Ele carregava as fotos de Estevão e Valéria em seu bolso e cometeu um erro. Ela entrou em um café lotado no centro da cidade, com Estevão em plena luz do dia, beijando-o como se o mundo lhes devesse sua aprovação. Câmeras piscaram. Estranhos pegaram os celulares. Em poucas horas, as imagens estavam online. Estevão Nogueira e Valéria Costa em um abraço apaixonado, enquanto sua esposa grávida estava em uma cama de hospital. Os sussurros se transformaram em gritos. A máscara estava escorregando. E quando Henrique Almeida ouviu o burburinho, ninguém pôde conter a tempestade que se formou. Sofia Almeida suportou anos de silêncio, enterrando sua dor sob o dever e o orgulho. Mas quando as fotos de Estevão e Valéria explodiram na internet, algo dentro dela finalmente se partiu. Deitada em sua cama de hospital, o telefone vibrando com notificações, Sofia olhou para as imagens com descrença. Lá estava Estevão, seu marido, beijando a amante em plena luz do dia, suas mãos segurando a cintura de Valéria, enquanto ela assistia às notícias.
As manchetes gritavam traição. Empresário rico e genro do chefe de polícia pego traindo enquanto a esposa está no hospital. Seu estômago revirou, não por causa da gravidez, mas por causa da humilhação. Todos sabiam agora. Os sussurros que assombravam seu bairro não eram mais sussurros. Eles eram de conhecimento público. Ela imaginou seus colegas rolando as fotos, a pena em seus olhos. Ela imaginou seu pai vendo as verdadeiras cores de seu genro como um falso, uma faísca. Pela primeira vez, Sofia parou de perguntar: o que as pessoas vão pensar? E começou a perguntar: e eu? Naquela noite, enquanto as luzes do hospital diminuíam, Sofia pressionou a mão em sua barriga inchada e fez um voto silencioso. Chega! Não vou deixar ele nos destruir. Não vou criar meu filho neste pesadelo. Suas lágrimas secaram em suas bochechas, substituídas por determinação. A dor permaneceu, mas não a acorrentou mais. Daniel entrou em seu quarto, carregando uma pasta. Ele hesitou antes de falar. Sofia, ele disse gentilmente, você precisa ver isso. Ele lhe entregou as fotos, evidências claras e condenatórias do caso de Estevão e Valéria. As mãos de Sofia tremeram enquanto ela as folheava, mas em vez de desmoronar, ela sentiu sua resolução se endurecer. Eu já sei, ela sussurrou. Eu vivi essa mentira por tempo suficiente. Isso acaba agora. A menos que você esteja planejando ir embora, ele se tornará mais perigoso. Deixe-me ajudá-la. Deixe seu pai ajudá-la. Sofia balançou a cabeça, sua voz firme. Ainda não. Se eu contar ao meu pai agora, ele vai matar o Estevão, e eu não posso deixar que ele jogue a vida dele fora pela minha. Eu preciso fazer isso direito. Eu preciso fazer isso do meu jeito. Por dias, Sofia planejou silenciosamente. Ela falou com um advogado em segredo, nunca deixando Estevão suspeitar que a maré estava mudando. Mas Estevão não era um tolo. Ele notou a sutil mudança em seus olhos, a quietude desafiadora em seu tom. Uma noite, enquanto ele estava no pé de sua cama de hospital, sua voz ficou fria. Não pense que pode me deixar, Sofia. Você não é nada sem mim. Se tentar, farei com que se arrependa. Sofia encontrou o olhar dele pela primeira vez, em anos sem medo. Sua voz era suave, mas firme. Eu aguentei anos com você, Estevão. Eu vou sobreviver sem você. Seu rosto se contorceu, a descrença piscando através dele. Ele esperava lágrimas, súplicas, fraqueza. Em vez disso, ele viu algo desconhecido. Força. E isso o aterrorizou mais do que qualquer coisa. Você vai se arrepender disso, ele rosnou, sua mão agarrando o corrimão da cama até que os nós dos dedos ficassem brancos. Você acha que o distintivo do seu pai vai te salvar? Pense de novo. Eu sou o seu dono, Sofia. Sempre serei. Sofia não desviou o olhar, não mais. Estevão levantou a mão, o velho reflexo da violência. Mas antes que pudesse cair, Daniel Rocha entrou no quarto. Sua voz cortou a tensão como uma lâmina. Ponha a mão para baixo, Nogueira, agora mesmo. Estevão congelou, encarando Daniel, que estava alto em seu uniforme, seus olhos firmes. Por um momento, os dois homens se enfrentaram em uma batalha silenciosa, o predador contra o protetor. Estevão abaixou a mão lentamente, mas sorriu. O leal cachorrinho, sempre por perto, não é? Cuidado, Rocha, você vai acabar como ela, fraco. Daniel ignorou o insulto, se aproximando do lado de Sofia. Ela não é fraca e não está mais sozinha. O sorriso de Estevão vacilou, mas apenas por um segundo. Ele pegou os papéis do divórcio da cama, amassando-os em seu punho. Isso não acabou. Ele sibilou antes de sair furioso, a porta batendo com tanta força que as paredes tremeram. Sofia exalou.
seu corpo tremendo. Daniel colocou uma mão tranquilizadora em seu ombro. Ele está com medo, ele disse baixinho. Isso significa que você está vencendo. Pela primeira vez, Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. Ela tinha se mantido firme. Ela tinha olhado seu agressor nos olhos e se recusado a se quebrar. Mas fora daquele quarto de hospital, Estevão Nogueira já estava tramando. E o próximo movimento que ele planejou não apenas ameaçaria Sofia, mas arrastaria toda a sua família para a linha de fogo. Estevão Nogueira sempre prosperou com o controle. Quando Sofia ousou pedir o divórcio, ela atacou a própria base de seu poder. A raiva o consumiu, mas por baixo daquela fúria havia algo mais sombrio, o medo. Medo de que a máscara perfeita que ele construiu para o mundo se estilhaçasse. Medo de que sem Sofia, sem a influência de seu pai, ele seria exposto pela fraude que era. Ele passou a noite andando em seu apartamento elegante. Valéria se espalhava preguiçosamente no sofá com um copo de vinho. Ela rolava as manchetes zombando de sua queda, mas em vez de simpatia, ela riu. Você está na moda, Estevão, ela provocou, segurando o celular. A cidade inteira está falando de você. Marido traidor abandona a esposa grávida. Não exatamente um sucesso nos negócios. Estevão pegou o celular dela, jogando-o contra a parede. A tela rachou, o som ecoando pelo quarto. Os olhos de Valéria se estreitaram. Cuidado, ela sibilou. Você não me serve se perder tudo. Se recomponha. Sua frieza o feriu, mas também aguçou seu desespero. Ele não podia se dar ao luxo de perdê-la, não depois de ter sacrificado tanto. Se Valéria o deixasse, ele seria nada. Então ele fez uma escolha. Ele revidaria, não importando quão sujos fossem os métodos. Na manhã seguinte, Estevão entrou no escritório de seu advogado, exigindo uma estratégia. Ela quer o divórcio? Ótimo, eu a farei sangrar até secar. Ela não receberá um centavo. Eu a pintarei como instável, inadequada para ser mãe. Quem vai acreditar na história de uma mulher grávida com problemas emocionais? O advogado hesitou, olhando para o arquivo. Ela é a filha do chefe Estevão e uma oficial respeitada. Isso não será fácil. Estevão se inclinou para a frente, seus olhos ardendo. Então torne isso fácil. Desenterre sujeira, distorça histórias, faça o que for preciso. Fora do tribunal, Estevão começou sua campanha de difamação. Ele sussurrou para os colegas que Sofia era mentalmente instável, que a gravidez a tinha tornado errática, que ela se jogou escada abaixo em um ataque de histeria. Ele insinuou corrupção, sugerindo que Henrique Almeida estava usando sua posição para proteger sua filha. A fofoca se espalhou como um incêndio, envenenando reputações. Sofia logo ouviu as mentiras voltando para ela. As enfermeiras a olhavam de forma diferente. Repórteres acamparam fora da janela de seu hospital, famintos por escândalo. Cada manchete cortava mais fundo. Oficiais desmoronam, amigos questionam a estabilidade de Sofia. As impressões digitais de Estevão estavam por toda parte, e Sofia sabia disso. Mas Estevão não havia terminado. Tarde da noite, ele ligou para Valéria, sua voz baixa e frenética. Se ela vencer este caso, estou arruinado. Preciso de uma alavanca. Preciso de algo grande. Valéria suspirou, balançando seu vinho. Então encontre, ou talvez você não seja o homem que eu pensava que era. As palavras o incendiaram. Ele bateu o punho na mesa. Ele não podia perder. Ele não perderia. Se a lei não protegesse seu controle, ele agiria com as próprias mãos. Naquela mesma noite, Estevão sentou em seu carro do lado de fora do hospital, seus olhos fixos na janela iluminada do quarto de Sofia. Sua mão tamborilava no volante, sua mente correndo com possibilidades sombrias. E enquanto o motor zumbia sob ele,
Estevão Nogueira fez um voto silencioso. Se Sofia pensava que o divórcio a libertaria, ela ainda não tinha visto do que ele era realmente capaz. A chuva tinha parado, mas o ar do lado de fora do hospital estava denso com tensão. Estevão Nogueira sentou em seu carro, olhando para a janela onde o quarto de Sofia brilhava fracamente. Sua mente era um campo de batalha de raiva e desespero. Papéis de divórcio, humilhação pública, sussurros de fracasso, tudo estava escorregando de seu controle. E quando Estevão perdia o controle, ele se tornava perigoso. Ele bateu a porta do carro e entrou no hospital com a confiança de um homem que acreditava que o mundo lhe devia obediência. As enfermeiras se enrijeceram, trocando olhares preocupados. Elas tinham visto as manchetes, ouvido os sussurros. Elas sabiam que o problema estava chegando, mas nenhuma se atreveu a bloquear seu caminho. Estevão se portava como uma tempestade, e as tempestades não podiam ser paradas. Ele chegou ao quarto de Sofia e invadiu sem bater. Sofia, descansando em sua cama com um livro no colo, levantou os olhos, seu coração pulando uma batida. Por semanas, ela se preparou para este momento, mas a visão dele ainda lhe causava um calafrio. Estevão fechou a porta atrás de si. Seu sorriso era frio. Então é a isso que chegamos? Ele zombou, jogando os papéis do divórcio amassados em sua cama. Você realmente acha que pode me fazer de tolo? Sofia acalmou a respiração. Sua voz, embora suave, era inabalável. Você já se fez de tolo, Estevão. Eu só terminei de fingir. As palavras o atingiram como um tapa. Ele se aproximou, sua mandíbula se apertando, seus punhos se fechando. Não me pressione, Sofia. Você sabe do que eu sou capaz. Sofia não se intimidou. Sim, ela disse, sua mão descansando na barriga. Eu sei exatamente do que você é capaz. E é por isso que terminei. A raiva de Estevão ferveu. Ele avançou, agarrando o pulso dela com força esmagadora. Sofia se encolheu, mas se recusou a gritar. Ela o encarou, seu silêncio mais desafiador do que qualquer grito. E então a porta se abriu. Tire as mãos da minha filha. A voz de Henrique Almeida trovejou pelo quarto como um tiro. O chefe de polícia entrou, seus olhos em chamas, sua presença preenchendo o espaço. Ele chegou cedo para uma visita surpresa, apenas para entrar direto no pesadelo que ele mais temia. Estevão soltou o pulso de Sofia, mas não recuou. Ele sorriu, sua arrogância inabalável. Chefe, ele arrastou. Sempre o herói. Pena que você não pode protegê-la de si mesma. Os punhos de Henrique se fecharam ao seu lado, seu corpo tremendo de raiva. Você cruzou a linha pela última vez, Nogueira. Toque outro dedo nela e eu vou enterrá-lo em uma cela tão profunda que você nunca mais verá o sol. Estevão riu sombriamente, inclinando-se perto de Henrique. Você acha que a lei vai salvá-la? A lei é lenta, a lei é fraca. No momento em que você fizer qualquer coisa, ela já terá ido embora. Os olhos de Sofia se arregalaram, o medo atingindo seu coração. Ida embora, o que ele queria dizer. Henrique deu um passo à frente, sua voz baixa e mortal. Tente-me. Pela primeira vez o sorriso de Estevão vacilou. A tempestade que ele carregava dentro de si encontrou a força inabalável da fúria de um pai. E naquele momento, o equilíbrio de poder mudou. Mas Estevão não tinha terminado. Ele tinha uma última carta para jogar. E logo, Henrique perceberia que a batalha estava apenas começando. Henrique Almeida construiu sua carreira desvendando mentiras, mas nunca uma investigação se aproximou tanto de seu próprio coração. Após o confronto no hospital, sua fúria ardia mais forte do que nunca. Mas a fúria sozinha não protegeria Sofia. Ele precisava de provas, evidências sólidas e inegáveis
que não apenas poriam fim ao reinado de terror de Estevão, mas o privariam de cada grama de poder que ele pensava ter. De volta à delegacia, Henrique trancou a porta de seu escritório e começou a puxar arquivos. Ele começou com os registros financeiros de Estevão, acessando-os silenciosamente através de contatos que lhe deviam favores. O que ele encontrou fez sua mandíbula apertar. As contas de Estevão eram uma teia emaranhada de dívidas, cartões de crédito escondidos e saques suspeitos. O dinheiro fluía para dentro e para fora como água, e grande parte dele levava a hotéis de luxo, joalherias e restaurantes de alta classe. A trilha apontava diretamente para Valéria Costa, mas essa não era a parte chocante. Quanto mais Henrique cavava, mais sombria a imagem se tornava. Estevão não era apenas imprudente com dinheiro, ele era corrupto. Vários pagamentos estavam ligados diretamente a empreiteiros suspeitos, nomes que Henrique reconheceu de investigações anteriores sobre crime organizado. Estevão estava lavando dinheiro, escondendo-o por trás do exterior polido de sua empresa. Henrique se recostou em sua cadeira, passando a mão pelo rosto. Isso não é apenas abuso, isso é criminal, criminal federal. Ele puxou os relatórios de vigilância em seguida, pedindo apoio a Daniel Rocha. Daniel chegou com uma pasta de papel, seu rosto sombrio. Chefe, você precisa ver isso. Dentro havia fotografias de Estevão se encontrando com conhecidos associados de uma gangue local, homens que estavam no radar de Henrique por anos. Em uma imagem, Estevão estava apertando a mão de um homem notório por esquemas de extorsão violentos. O estômago de Henrique revirou. Isso não se tratava mais apenas de Sofia. Estevão Nogueira era uma bomba-relógio. Um homem envolvido em um mundo de crime que poderia explodir e levar vidas inocentes com ele. Mas o que mais chocou Henrique foi o que Daniel disse em seguida. Senhor, acho que ele está planejando algo. Ele está desesperado, e homens desesperados não seguem as regras. O boato é que ele tem feito perguntas sobre como desaparecer, como levar alguém com ele. A implicação gelou o sangue de Henrique. Estevão não estava apenas ameaçando a reputação de Sofia. Ele poderia estar planejando levá-la e ao bebê embora permanentemente. Henrique se levantou, batendo a pasta. Sua voz era baixa, firme, mas suas mãos tremiam de raiva. Então não temos tempo. Vamos derrubá-lo agora. Daniel hesitou. Senhor, com todo o respeito, precisamos de mais evidências antes de agirmos formalmente. Se nos apressarmos, ele pode escapar pelas rachaduras. A mandíbula de Henrique se apertou. A lei exigia paciência, mas a paciência poderia custar a vida de sua filha. Ele andou pelo escritório, dividido entre o dever e o desespero. Por décadas, ele ensinou a oficiais mais jovens que a justiça deve sempre seguir as regras. Mas agora, essas mesmas regras pareciam correntes o segurando, enquanto sua filha estava em perigo. Finalmente, ele parou, sua decisão escrita em seu rosto. Tudo bem, vamos construir o caso, mas se ele fizer um movimento em direção a Sofia, eu não esperarei pela lei. Eu mesmo acabarei com ele. Enquanto as palavras saíam de sua boca, o telefone de Henrique vibrou em sua mesa. Ele o pegou, seus olhos se estreitando com a mensagem. Era de um número desconhecido. Ela não estará segura por muito mais tempo. Você não pode protegê-la para sempre. As mãos de Henrique tremeram enquanto ele lia, porque quem enviou a mensagem não foi Estevão. Foi alguém pior. Sofia Almeida pensou que pedir o divórcio seria o passo mais difícil. Mas enquanto ela se preparava para a iminente batalha judicial, uma tempestade mais sombria se formava ao seu redor. Uma que ela ainda não via, mas Henrique via. A mensagem anônima que ele recebeu na noite anterior o roía como uma lâmina pressionada contra sua garganta. Ela não estará segura por muito mais tempo. Você não pode protegê-la para sempre.
Henrique não contou a Sofia sobre a mensagem. Ainda não. Ela já estava carregando peso suficiente, se recuperando de seus ferimentos, protegendo seu filho ainda não nascido e se preparando para enfrentar Estevão no tribunal. Mas o aviso fez dobrar a segurança dela. Ele ordenou que 2 oficiais de confiança guardassem o andar do hospital 24 horas por dia, embora ele disfarçasse como procedimento padrão. Sofia notou, é claro. Ela sempre notava. "Pai", ela disse uma noite, sua voz suave, mas firme. "Por que de repente há 2 uniformes fora da minha porta?" Henrique forçou um sorriso. Protocolo, casos de alto perfil atraem atenção. Mas os olhos de Sofia se estreitaram. Ela usou o mesmo distintivo por muito tempo para ser enganada por respostas vagas. Ainda assim, ela deixou para lá, focando em vez disso na pilha de papéis à sua frente. Declarações, evidências e depoimentos que Raquel Morgan havia compilado para o processo de divórcio. "O advogado de Estevão virá com tudo para cima de você", Raquel avisou, folheando os arquivos. "Eles tentarão pintá-la como instável, emocional, até mesmo inadequada para ser mãe. Mas as gravações, as fotos, as testemunhas serão difíceis de refutar. Temos um caso sólido." Sofia assentiu, sua resolução firme. "Não me importo com o que me chamam. Eu só quero meu filho seguro. Eu o quero fora de nossas vidas para sempre." Mas a segurança era uma ilusão. Naquela mesma noite, Estevão sentou em um bar esfumaçado com 2 homens que Henrique conhecia muito bem, executores de uma gangue local ligados à lavagem de dinheiro e extorsão. O desespero de Estevão o empurrou para os braços deles. "Preciso de uma alavanca", ele murmurou, sua voz afiada. "Algo para calá-la, algo que a assuste tanto que ela desista do divórcio." Os homens trocaram olhares, seus sorrisos cruéis. "Assustar as pessoas é o que fazemos de melhor", um deles respondeu. "Mas vai custar." Estevão não hesitou. Ele deslizou um envelope de dinheiro pela mesa. "Faça isso. Certifique-se de que ela saiba que não é intocável." Na manhã seguinte, Sofia encontrou uma única rosa vermelha colocada em sua mesa de cabeceira no hospital. Ninguém sabia quem a tinha deixado. As enfermeiras juraram que não tinham visto ninguém entrar. Anexado ao caule, havia um pequeno bilhete escrito com uma caligrafia bagunçada. Acidentes acontecem 2 vezes. O fôlego de Sofia ficou preso em sua garganta. Ela agarrou o bilhete, seu coração batendo forte. Ela não precisava perguntar quem o tinha enviado. Este era Estevão, ou pior, alguém trabalhando para ele. Quando Henrique viu o bilhete, sua fúria se acendeu. Ele o amassou em seu punho, sua voz tremendo de raiva. Isso não é mais só o Estevão. Ele arrastou outros demônios para isso. Sofia colocou a mão na barriga, o medo se contorcendo dentro dela. Ela sussurrou: "Pai, e se eles vierem atrás do bebê?" Henrique olhou para ela, sua mandíbula firme como pedra. "Então eles terão que passar por mim primeiro." Mas nenhum dos 2 percebeu que a ameaça já estava mais perto do que pensavam. À espreita, do lado de fora do hospital, assistindo, esperando o momento perfeito para atacar. O hospital sempre pareceu uma fortaleza para Sofia Almeida, um lugar onde paredes e guardas podiam protegê-la da ira de Estevão. Mas essa ilusão se desfez em uma noite chuvosa, quando as sombras do lado de fora de seu quarto se moveram com propósito. Começou com uma piscada de luzes no corredor. O zumbido constante das máquinas parou brevemente antes de recomeçar, quase rápido demais para se notar. Mas Sofia notou. Seus instintos como oficial nunca foram embotados. Sua mão congelou no copo de água que ela estava levantando. Algo não estava certo. Minutos depois,
Um dos oficiais designados para guardar sua porta se desculpou para verificar um barulho no corredor. O segundo oficial, um jovem novato, permaneceu de guarda do lado de fora. Sofia exalou, dizendo a si mesma que não era nada, mas seus nervos zumbiam com uma inquietação. Então a maçaneta da porta chacoalhou. O coração de Sofia pulou. O novato espiou para dentro. "Tudo bem, senhora?" Antes que ela pudesse responder, uma figura vestida com roupas de hospital empurrou-o. O intruso usava uma máscara cirúrgica e luvas, mas seus olhos ardiam de malícia. Em sua mão brilhava uma seringa cheia de um líquido transparente. O oficial novato reagiu instantaneamente, lutando com o homem. Mas o intruso era mais forte, treinado. Eles lutaram na porta, a seringa batendo no chão. Sofia gritou, agarrando a barriga enquanto a adrenalina corria por suas veias. Em segundos, o segundo guarda voltou, derrubando o intruso no chão. A seringa rolou pelo chão até parar nos pés de Sofia. Seus olhos se fixaram nela, horror invadindo seu peito. O que quer que estivesse lá dentro era para ela ou para seu filho ainda não nascido. Alarmes soaram enquanto a segurança do hospital corria para dentro. O intruso lutou como um animal encurralado, mas acabou sendo contido. Quando sua máscara foi arrancada, o quarto ficou em silêncio. Ele não era um membro da equipe do hospital. Ele era um conhecido executor ligado à mesma gangue que Henrique estava investigando. Henrique chegou minutos depois, seu rosto pálido, seus punhos cerrados. Ele exigiu respostas, sua voz estrondosa preenchendo o corredor. "Quem te enviou? Foi Nogueira?" O homem sorriu, sangue escorrendo de seu lábio. "Acidentes acontecem, chefe. Talvez esta noite não tenha sido a da sua filha, mas sempre há o amanhã." Henrique quase perdeu o controle. Foram necessários 3 oficiais para segurá-lo. Sua raiva era vulcânica. A visão de sua filha tremendo de medo quase mais do que ele podia suportar. Sofia se aproximou dele, sua mão tremendo. "Pai, ele estava aqui para mim, para o bebê." Henrique se ajoelhou ao lado dela, sua voz embargada. "Eu não vou deixá-los te tocar, eu juro." Mas no fundo, ele sabia que isso era apenas o começo. O desespero de Estevão abriu a porta para algo muito mais perigoso do que um casamento fracassado. Agora os criminosos tinham um alvo em Sofia, e a lei se movia muito lentamente para detê-los todos. Mais tarde naquela noite, enquanto Sofia estava acordada, ela repassou a imagem da seringa de novo e de novo. Ela tinha chegado tão perto, perto demais. E embora o intruso estivesse sob custódia, ela não conseguia se livrar da sensação de que outra tentativa estava a caminho. Do lado de fora, no estacionamento escuro, Estevão Nogueira sentou em seu carro, observando as luzes da polícia piscando com um sorriso distorcido. Ele não tinha levantado a seringa, mas tinha colocado tudo em movimento e estava longe de terminar. A tentativa de sua vida abalou Sofia Almeida até o seu âmago. Por anos, ela carregou o fardo do silêncio, convencendo-se de que poderia suportar a crueldade de Estevão sem arrastar mais ninguém para a tempestade. Mas a seringa deitada no chão do hospital despojou essa ilusão. Isso não era apenas sobre hematomas escondidos sob uniformes ou sussurros de infidelidade. Isso era uma questão de vida ou morte para ela e seu filho ainda não nascido. Quando Henrique Almeida entrou em seu quarto na manhã seguinte, os olhos de Sofia estavam inchados de lágrimas que ela não se permitiu derramar na frente de mais ninguém. Ele ficou em silêncio por um momento, seu corpo maciço preenchendo a porta, seu distintivo brilhando sob as luzes fluorescentes. Por décadas, Henrique foi o escudo da cidade, mas hoje ele parecia um pai lutando contra seu próprio ponto de ruptura. Sofia fez um gesto para que ele se sentasse.
Sua voz era suave, mas firme. Pai, eu não posso mais esconder isso de você. A mandíbula de Henrique se apertou, seus olhos se fixando nos dela. Conte-me, ele disse. Seu tom não era o comando de um chefe, era a súplica de um pai. E assim ela o fez. Sofia despejou tudo o que ela tinha escondido por anos. O primeiro empurrão depois do casamento, os insultos sussurrados como veneno, os hematomas que ela cobriu com maquiagem, a noite em que ele a empurrou escada abaixo. Cada detalhe se espalhou pelo quarto silencioso, cada palavra mais pesada que a anterior. Ela contou a ele sobre a amante de Estevão, sobre as ameaças, sobre a humilhação que ele a forçou a suportar. Ela confessou sua vergonha, seu medo e seu silêncio. Henrique ouviu sem interromper, embora a cada frase seus punhos se fechassem mais. Seus nós dos dedos ficaram brancos, e seus olhos brilharam com uma fúria que Sofia nunca tinha visto antes. Quando ela terminou, ele se inclinou para a frente, sua voz rouca de emoção. Você deveria ter me contado. Ele sussurrou. Você deveria ter confiado em mim. Lágrimas rolaram pelas bochechas de Sofia. Eu estava com vergonha. Eu não queria que você me visse como fraca. Eu não queria que você perdesse sua carreira por minha causa. Henrique estendeu a mão sobre a cama, pegando a mão trêmula dela na sua. Fraca, Sofia. Você tem sido mais forte do que qualquer pessoa que eu conheço. Você sobreviveu ao que a maioria não conseguiria, mas você não precisa mais lutar sozinha. Nem como minha filha, nem como uma oficial. A partir deste momento, lutamos juntos. O peso que esmagou Sofia por tanto tempo começou a se levantar. Pela primeira vez, ela se permitiu se apoiar nele, descansando a cabeça contra a mão dele. Naquele momento, a linha entre chefe e filha se desfez. Eles eram simplesmente família, unidos contra um inimigo comum. Daniel Rocha entrou silenciosamente, sentindo a mudança. Ele colocou uma pasta na mesa. Chefe, Sofia, eu reuni mais evidências sobre os negócios de Estevão. Transferências bancárias, reuniões com membros de gangues, conexões com Valéria, o suficiente para apresentar acusações sérias. Os olhos de Henrique escureceram enquanto ele folheava os papéis. Então é a hora. Nós o derrubamos legalmente, publicamente e permanentemente. Sofia exalou, sua voz resoluta. E se a lei não for rápida o suficiente? Henrique encontrou o olhar dela, sua expressão sombria, mas inflexível. Então a lei não será a única coisa que ele terá que temer. Nenhum dos dois sabia que Estevão, já encurralado, estava preparando seu movimento mais perigoso até agora. Um que testaria até onde eles estavam dispostos a ir. Estevão Nogueira sempre foi arrogante, mas agora ele estava desesperado. As paredes estavam se fechando. Papéis de divórcio, fotografias de seu caso, sussurros de lavagem de dinheiro e a tentativa fracassada na vida de Sofia. Ele sentiu seu poder escorregar, e o desespero o tornou imprudente. Ele estava em um quarto de motel sujo, as persianas fechadas. Valéria Costa estava deitada na cama com o celular na mão. Ela rolava o feed de mídia social, seus lábios se curvando em um sorriso de escárnio. Você é uma piada agora, Estevão, ela disse friamente. A cidade está rindo de você. A filha do chefe está te pintando como um monstro, e todos acreditam nela. O Estevão bateu o punho contra a cômoda. Ela é um monstro, ela está me arruinando a nós. Valéria revirou os olhos impressionada. Não me arraste para isso. Você me queria porque eu te fazia sentir poderoso, mas agora você é patético. Se você não consegue lidar com ela, talvez você não seja o homem que eu pensava que era. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer faca. A raiva se contorceu dentro de Estevão, mas o medo espreitava por baixo. Ele não podia perder Valéria, não depois de tudo. Ela era seu prêmio,
a prova de que ele merecia algo melhor que Sofia. Se ela o deixasse, ele não teria nada. Então ele fez uma escolha perigosa. Eu vou acabar com isso, Estevão murmurou, andando pelo quarto. Não com ameaças, não com jogos. Se o tribunal não ficar do meu lado, se o pai dela pensa que pode me esmagar, então eu vou tirar o que eles mais amam. Valéria se sentou, sua testa franzida. O que você está falando? Os olhos de Estevão escureceram. O bebê, sem ele, ela não tem nada. Ela vai rastejar de volta para mim, quebrada, implorando. Pela primeira vez, Valéria parecia perturbada. Estevão, isso é insano. Você está falando de assassinato. Mas Estevão já estava discando um número. Do outro lado, uma voz rouca atendeu. Nogueira, eu disse que não gostamos de negócios inacabados. O tom de Estevão era afiado. Comandante. Então termine. Eu quero que seja feito de forma limpa desta vez. Sem erros. Se você se livrar dela ou daquele bebê, terá mais dinheiro do que pode contar. Houve uma pausa. Então a voz riu sombriamente. Considere o feito. De volta ao hospital, Sofia tentou se concentrar em sua próxima aparição no tribunal. Raquel Morgan tinha elaborado a estratégia. Daniel Rocha a tinha assegurado de proteção adicional. E Henrique Almeida tinha prometido justiça. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu o peso da esperança. Mas a esperança era frágil. Naquela noite, enquanto ela adormecia, uma enfermeira que ela não reconhecia entrou em seu quarto, seus movimentos muito rápidos, muito ensaiados. Os instintos de Sofia gritaram perigo. Ela tentou alcançar o botão de chamada, mas a enfermeira segurou seu pulso, inclinando-se perto. Shh! A mulher sussurrou, sua voz cheia de malícia. Isso não vai doer nada. O coração de Sofia batia forte enquanto ela lutava, sua força alimentada pelo medo por seu filho. A garra da mulher apertou, sua outra mão alcançando o bolso. Naquele momento, a porta se abriu com um estrondo. Henrique e Daniel invadiram, com as armas em punho, gritando comandos. O intruso congelou, pego entre a fuga e a captura. E nos segundos que se seguiram, Sofia percebeu. Isso não era mais apenas o desespero de Estevão, era guerra. O intruso ficou congelado sob as duras luzes do hospital, seu disfarce se desfazendo. A peruca escorregou durante a luta, revelando olhos afiados e frios. Daniel Rocha a pressionou contra a parede, algemando seus pulsos com velocidade de prática. A arma de Henrique Almeida permaneceu firme, sua mandíbula cerrada de fúria. Quem te enviou? Henrique latiu, sua voz trovejante. A mulher sorriu, sangue escorrendo de um corte em seu lábio. Você já sabe, chefe, seu genro não gosta de perder. O peito de Henrique se apertou, mas sua voz era gelo. Estevão Nogueira, onde ele está? Ela riu, baixa e amarga. Você acha que ele nos diz onde se esconde? Homens como ele pagam em dinheiro e mantêm distância. Mas não se engane, ele a quer longe. Sofia, ainda tremendo, agarrou o estômago protetoramente. O peso daquelas palavras a pressionou como correntes. Ela sempre temeu os punhos de Estevão, mas isso era diferente. Isso era organizado, planejado, implacável. Ele não estava apenas tentando assustá-la, ele estava tentando apagá-la. Daniel arrastou a mulher para fora, enquanto oficiais de reforço invadiam o andar. Henrique se moveu para o lado de Sofia, sua mão grande cobrindo a dela. Sua voz suavizou, embora a raiva ainda fervesse por baixo. Você está segura, eu juro. Nunca mais deixarei que ele a toque. Mas a segurança era temporária. A tentativa de ataque desencadeou uma investigação completa, e Henrique exigiu respostas. Em poucas horas, sua equipe descobriu o que ele há muito suspeitava.
a teia financeira de Estevão ligada diretamente ao crime organizado. Pagamentos rastreados para líderes de gangues, contratos suspeitos canalizados através de sua empresa e agora um assassinato confirmado, encomendado para sua própria esposa. Henrique sentou em seu escritório tarde da noite, a evidência espalhada por sua mesa. Cada página, cada fotografia, cada extrato bancário apertava o laço em volta do pescoço de Estevão, mas o chefe de polícia não sentia satisfação. Isso não era um caso para ele, era pessoal, cru e perigoso. Daniel entrou silenciosamente, seu rosto sombrio. Senhor, está tudo aqui, o suficiente para indiciá-lo por conspiração de lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Mas ele hesitou. Henrique olhou para cima bruscamente. Mas o quê? Daniel colocou outra pasta na mesa. As gangues com as quais ele está lidando não o deixarão cair silenciosamente. Se Estevão for derrubado, ele levará outros com ele, e eles virão atrás de Sofia novamente para enviar uma mensagem. O punho de Henrique bateu na mesa. Que eles tentem, eu vou queimar cada um deles até o chão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Estevão sentava no mesmo quarto de motel, andando como um animal enjaulado. Valéria Costa o observava com crescente inquietação. Eles a pegaram? Ela perguntou. O olhar de Estevão poderia ter cortado o vidro. Sim, e agora Henrique tem tudo o que precisa para me enterrar. Valéria cruzou os braços, seu tom afiado. Então talvez você deva fugir, cortar suas perdas antes que seja tarde demais. Mas Estevão balançou a cabeça violentamente. Fugir? Não, eu não fujo. Se eu for derrubado, vou levar a Sofia comigo. Ela não vai vencer. Valéria o estudou por um longo momento, a compreensão amanhecendo em seus olhos. O homem que ela pensava ser seu bilhete dourado não era nada mais do que um navio afundando. Lentamente, ela começou a juntar suas coisas. Estevão notou seu rosto se contorcendo. Aonde você vai? Valéria encontrou o olhar dele friamente. Longe de você, eu não vou me afogar por seus erros. A fúria de Estevão explodiu, mas ela já estava fora da porta. Ele estava sozinho agora, mais zangado, mais desesperado do que nunca. E enquanto Henrique assinava o mandado de prisão de Estevão, Estevão estava planejando seu movimento mais violento ainda, um ato final que abalaria a cidade inteira. O mandado de prisão para Estevão Nogueira foi assinado logo após o amanhecer, e Henrique olhou para o documento, a tinta ainda fresca, suas mãos firmes apesar do fogo que ardia dentro dele. Após semanas de humilhação, violência e encontros de quase morte, a justiça estava finalmente ao alcance. Estevão não seria mais um homem livre. Equipes de oficiais se espalharam pela cidade, preparando-se discretamente para agir. Daniel Rocha coordenou a operação, sua voz calma, mas urgente no rádio. Confirmamos a última localização dele, um motel no lado leste. Unidades, aguardem o sinal. Mas Estevão Nogueira não era um homem que aceitava a derrota facilmente. A notícia do mandado chegou a ele antes da polícia. Um contato o avisou, alertando que a lei estava a caminho. A primeira reação de Estevão não foi medo, foi fúria. Dentro de seu quarto de motel, ele andava como um animal selvagem, quebrando lâmpadas e chutando móveis. Seu reflexo no espelho rachado era irreconhecível. Cabelo bagunçado, olhos injetados de sangue, um homem se desfazendo. Ela fez isso. Ele cuspiu. Sofia e seu precioso pai? Eles acham que podem me destruir? Não, eu os destruirei primeiro. Ele abriu uma mochila debaixo da cama, tirando uma pistola envolta em tecido. Suas mãos tremiam enquanto ele carregava o pente, não por hesitação, mas por uma raiva mal contida. Cada bala parecia uma promessa. Quando o nome de Valéria piscou em seu telefone,
Estevão atendeu com um rosnado. O que você quer? A voz dela era fria, distante. Eu não quero mais nada de você, Estevão. A polícia está se aproximando. Você está acabado. Estevão riu amargamente. Acabado? Ainda não. Se eles pensam que podem me arrastar para fora como um criminoso, eles aprenderão como é o medo de verdade. Ele encerrou a chamada antes que ela pudesse responder, seu dedo se apertando em volta do cabo da arma. No final da tarde, o motel estava cercado. Oficiais em equipamento tático se posicionaram com as armas em punho, seus rádios crepitando com atualizações. O próprio Henrique estava no posto de comando, seu distintivo brilhando sob o céu cinzento. Tragam-no vivo, ele ordenou, embora cada músculo em seu corpo ansiasse por dizer o contrário. A voz de Daniel veio pelo fone de ouvido. Unidade 3 em posição. Aguardando seu sinal. Chefe. Henrique exalou, o peso da paternidade e do dever o pressionando. Avancem. Os oficiais avançaram, botas rangendo contra o cascalho, escudos levantados. Eles invadiram a porta, apenas para serem recebidos com uma saraivada de tiros. Estevão estava esperando, seu rosto contorcido de loucura, atirando descontroladamente enquanto as paredes do motel explodiam com estilhaços e fumaça. Tiros disparados, um oficial gritou. O caos explodiu enquanto as balas ricocheteavam pelo corredor. A voz de Estevão ecoou sobre o caos, um rugido maníaco. Venha me pegar, Almeida. Vamos ver se o seu distintivo pode te salvar agora. Henrique cerrou a mandíbula, seu coração batendo forte. Este não era apenas um criminoso barricado dentro de um motel. Este era o homem que machucou sua filha, o homem que quase matou seu neto. A tentação de invadir e acabar com isso era esmagadora. Mas então, um pensamento arrepiante o atingiu. Estevão não estava apenas atacando, ele estava desesperado o suficiente para fazer reféns. E quando os oficiais relataram gritos dos quartos adjacentes, Henrique percebeu que a última aposta de Estevão era mais perigosa do que qualquer um imaginava. O cerco no motel se tornou um pesadelo de passos estrondosos e luzes piscantes. E dentro dos corredores apertados, um assustado atendente, uma mãe agarrando 2 filhos pequenos e um veterano idoso pressionaram as costas uns contra os outros, enquanto Estevão andava como um animal enjaulado, ameaçando a todos com uma arma. Sua raiva se alimentando de terror e desespero. Do lado de fora, os negociadores montaram escudos e alto-falantes sob a chuva fraca. Oficiais sussurravam em rádios enquanto coordenavam um perímetro tático, e Daniel Rocha observava as transmissões com um foco sério, dando ordens com uma voz que tentava acalmar os corações trêmulos ao seu redor, enquanto calculava cada risco e ângulo possível para proteger os reféns e prender um fugitivo violento. A negociadora Ana Ruiz falou através de um megafone em tons pacientes e uniformes, prometendo passagem segura e alertando contra a violência, apelando a qualquer humanidade que restasse em Estevão, enquanto também enviava sinais codificados para as equipes táticas. E a voz dela se tornou um salva-vidas dentro daquele corredor claustrofóbico, onde o medo se agarrava às paredes como fumaça e a esperança parecia precária e tênue. Por dentro, os reféns sussurravam planos e orações, a mãe balançando seu filho mais novo gentilmente sob as luzes fluorescentes. O atendente já estava tramando uma possível distração, derrubando uma lata de lixo. Enquanto o velho veterano escaneava as saídas de ar do teto, contando respirações e segundos, sabendo que em um impasse, as menores escolhas às vezes abrem as portas mais estreitas para a sobrevivência e a fuga. As exigências de Estevão
mudaram de divagações incoerentes para negociações afiadas. Ele queria uma linha direta com um advogado simpático. Ele queria humilhar Henrique. Ele queria uma câmera apontada para sua rendição. Mas por baixo da pose havia um medo corrosivo de que cada minuto de atraso fortalecia seus inimigos e enfraquecia a frágil alavanca que ele ainda segurava. Daniel rastreou uma sombra através do lote, uma figura se movendo com muito propósito para ser coincidência. E ele chamou Henrique pelo rádio, que estreitou os olhos, sentindo um velho cansaço que lhe dizia que o caos raramente visitava sozinho. As equipes de reforço se moveram, os olhos escaneando cada canto, cada lixeira, cada beco, enquanto a negociadora continuava a acalmar um homem que estava se desfazendo. Na van de comando, cada tela brilhava com mapas e imagens térmicas. Advogados exigiam tempo, líderes cívicos exigiam respostas e repórteres esperavam além da barreira, suas câmeras famintas por uma manchete. Mas Henrique bloqueou o acesso, sua voz de ferro, dizendo-lhes discretamente que nenhuma história importava mais do que tirar as pessoas de lá vivas. E lembrando-os de que vidas humanas não seriam sacrificadas por notícias sensacionalistas, ele disse, e então assistiu a negociadora, a centímetros de um avanço, enquanto Estevão, exausto e ferido, finalmente abaixou o cano para falar. O alívio piscou pelo lote, mas a sombra na janela ainda se movia, e ninguém podia ter certeza se o silêncio significava rendição ou um sinal. Então, um som nítido ecoou do lado oposto do estacionamento. Um som metálico, um veículo dando ré, um passo em falso. O pânico instantâneo irrompeu enquanto as cabeças se viravam, e o foco frágil se estilhaçou. Os olhos de Estevão se voltaram para o barulho, seu dedo se contraindo. E naquele segundo, a negociadora deu ordens, enquanto Henrique sentiu um balde de pavor frio invadi-lo. E ele fez a escolha que jurou nunca fazer. Ele autorizou uma entrada tática na janela precisa, quando a segunda figura escorregou da sombra em movimento, e cada membro da equipe se moveu como um só. O motel explodiu em uma tempestade de ação, gritos e movimento, e o destino dos reféns, Estevão, estava em jogo. A equipe tática se moveu como sombras, invadindo as portas do motel em ondas sincronizadas. Os corredores ecoaram com gritos: "Polícia, largue sua arma!" Enquanto as botas batiam em pisos de azulejo rachados, granadas de fumaça sibilavam, enchendo os corredores estreitos com uma nuvem cinza espessa. O caos era avassalador, mas para Henrique Almeida, cada segundo era cristalino. A vida de sua filha, o futuro de seu neto ainda não nascido e a segurança de civis inocentes, tudo em equilíbrio na ponta da navalha deste momento. Estevão Nogueira estava no final do corredor, segurando sua pistola, seus olhos selvagens se movendo das luzes táticas para os reféns pressionados contra a parede. O suor encharcava sua camisa, sua respiração vinha em curtos ofegos e a máscara de confiança que ele uma vez usava estava estilhaçada. Agora, ele parecia o que realmente era, um homem desesperado, encurralado por seus próprios pecados. A jovem mãe segurou seus filhos com mais força, enquanto Estevão apontava a arma para ela, gritando de forma incoerente: "Você acha que pode tirar tudo de mim? Você acha que pode rir de mim?" Sua voz falhou, mais histérica do que comandante. Henrique deu um passo à frente, ignorando a mão de aviso de Daniel em seu braço. "Nogueira!" Sua voz ecoou pelo corredor, cortando a névoa. "Acabou. Ponha a arma no chão." A cabeça de Estevão se virou para ele, o reconhecimento piscando em seus olhos. Ele sorriu, contorcido e zombeteiro. Chefe Almeida finalmente decidiu aparecer.
Como é saber que sua filha me destruiu? Como é saber que você criou uma mentirosa, uma fraca? Basta! Henrique rugiu, sua fúria abalando as paredes. Você quebrou o corpo dela, mas não quebrou o espírito dela. E agora você vai responder por cada cicatriz que deixou nela. As palavras atingiram Estevão mais forte do que qualquer bala. Seu sorriso vacilou, mas seu aperto na arma se endureceu. Ele a balançou em direção a Henrique, seu rosto vermelho de raiva. A equipe tática se enrijeceu, seus dedos nos gatilhos. Um movimento errado e o corredor explodiria em tiros. A voz de Sofia de repente ecoou de trás da barricada. Ela tinha insistido em estar lá, recusando-se a se esconder. "Estevão!" ela gritou, sua voz firme apesar do medo que ardia em seu peito. "Olhe para mim. Isso acaba agora. Você não é mais o meu dono. Nunca foi." Os olhos de Estevão se arregalaram, seu peito ofegando. Ele balançou a cabeça violentamente. "Você era minha. Você deveria ter ficado." "Não," Sofia disse firmemente, entrando em vista, o braço protetor de seu pai, pronto para protegê-la. "Eu nunca fui sua, e agora todos veem você pelo que você realmente é." O silêncio era sufocante. A mão de Estevão tremia, o cano vacilando entre a mãe agarrando seus filhos, o corpo largo de Henrique e o olhar determinado de Sofia. Seu mundo inteiro estava desmoronando, e ele sabia disso. Então, em um ato final de desespero, Estevão gritou e balançou a arma para cima, mirando não nos reféns, mas em Henrique. 2 tiros ecoaram. Os corredores tremeram com o eco. Quando a fumaça se dissipou, Estevão estava estirado no chão do motel, a arma chutada para longe, o sangue se espalhando por seu peito. Os reféns soluçaram de alívio, agarrando-se uns aos outros enquanto os oficiais os levavam para um local seguro. Henrique abaixou sua arma, seu rosto esculpido em pedra, seu coração batendo forte com o peso do que tinha acabado de acontecer. Sofia olhou para o corpo caído de Estevão, suas lágrimas misturando alívio com anos de dor enterrada. Mas antes que ela pudesse respirar livremente, uma nova revelação surgiu. Os crimes de Estevão tinham deixado mais inimigos do que qualquer um imaginava. E esses inimigos já estavam se movendo nas sombras. O impasse no motel terminou com sirenes ecoando por toda Olinda e Estevão Nogueira sangrando no chão, seu reinado de terror desmoronando com o aperto de um gatilho. Quando os paramédicos chegaram a ele, a arrogância tinha escorrido de seu rosto. Ele sobreviveu, mas por pouco. E a sobrevivência, como ele logo aprenderia, não era um presente, era uma sentença. Estevão foi acusado de tentativa de homicídio, conspiração, abuso doméstico e lavagem de dinheiro. O tribunal onde ele uma vez acreditou que poderia manipular a narrativa se tornou o palco para sua queda. Testemunhas se alinharam contra ele, enfermeiras, vizinhos, parceiros de negócios que testemunharam suas mentiras e até mesmo ex-associados da rede criminosa que ele financiou. As gravações que Sofia havia reunido secretamente foram reproduzidas em voz alta, suas palavras cruéis preenchendo o tribunal como veneno. As fotografias de seu caso com Valéria Costa foram projetadas em telas, despojando qualquer vestígio de dignidade ao qual ele se apegava. Sofia sentou na primeira fila, sua barriga redonda com vida, as mãos de seu pai firmes em seu ombro. Pela primeira vez em anos, ela não se sentiu como uma presa. Ela se sentiu como uma sobrevivente, como uma guerreira que finalmente tinha sido ouvida. Quando o júri declarou Estevão culpado em todas as acusações, ela exalou uma respiração que não sabia que estava segurando. A sentença foi dura, décadas atrás das grades. Valéria já o havia abandonado, suas ambições mais fortes do que sua lealdade. Sozinho e desgraçado, Estevão Nogueira
foi deixado para apodrecer em uma cela fria, seu nome para sempre associado a traição, violência e covardia. O homem que uma vez acreditou que era dono de Sofia, agora não tinha nada além das paredes de sua prisão. Para Sofia, a vida finalmente começou a se curar. Após meses de recuperação, ela retornou ao seu trabalho na delegacia, não como uma oficial quebrada, mas como uma mais forte. Seus colegas a acolheram de braços abertos, não mais enganados pelas mentiras de Estevão, mas inspirados por sua resiliência. Ela se tornou um símbolo silencioso de coragem, prova de que mesmo nas noites mais escuras, a força pode surgir. Seu pai, Henrique, finalmente encontrou a paz. A culpa que ele carregava por não ter visto a verdade antes foi aliviada quando Sofia lhe disse: "Pai, você não falhou comigo. Você me salvou. Você me deu a força para lutar." Para Henrique, essas palavras curaram feridas mais profundas do que qualquer cicatriz. Daniel Rocha, o homem que esteve ao lado dela durante a tempestade, lentamente se tornou mais do que um aliado. Sua paciência, bondade e lealdade inabalável construíram uma base que Sofia pensou ser impossível de encontrar novamente. Com o tempo, o vínculo deles se tornou amor. Não apressado, não nascido do desespero, mas firme e verdadeiro. Meses depois, Sofia deu à luz uma menina saudável, seus choros enchendo o quarto de hospital com esperança. 2 anos depois disso, ela e Daniel deram as boas-vindas a um filho no mundo. Uma criança nascida não do medo e da violência, mas do amor e da segurança. Juntos, eles construíram uma vida livre de sombras, cheia de risos e fundamentada na confiança. Sofia frequentemente se sentava em sua varanda ao pôr do sol, seus filhos brincando no quintal. Daniel ao lado dela e seu pai balançando lentamente em uma cadeira por perto. Ela olhava para o céu dourado e sussurrava: "Nós conseguimos." Porque no final, as cicatrizes de seu passado não a definiram. Sua força a definiu, sua coragem a definiu, e o amor de sua família garantiu que ela e seus filhos nunca mais viveriam com medo. Estevão Nogueira tentou destruí-la. Em vez disso, ele criou uma mulher mais forte do que jamais poderia imaginar. Então, meu amigo, aqui estamos. A história chegou ao seu fim. Se você ainda está aqui comigo neste exato momento, significa que algo na jornada de Sofia tocou seu coração de uma maneira que as palavras por si só não podem explicar. E talvez esse seja o ponto real, porque histórias como a dela não são apenas sobre dor, mas sobre cura, resiliência e o poder de escolher a vida em vez do silêncio. Os estoicos frequentemente diziam: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade", como Sêneca. A luta de Sofia nos lembra que, embora o sofrimento pareça interminável, ele não é quem somos, é apenas uma passagem. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Essa é a lição que Sofia viveu, que a força não é a ausência de medo, mas a decisão de se levantar apesar dele. Então, se a luta dela mexeu com você, se a fez refletir, chorar ou sentir esperança novamente, então fique conectado conosco. Curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que possa precisar do lembrete e se inscreva para que possamos continuar caminhando juntos por essas histórias. Porque a cura não é apenas dela, ela pode ser sua também.